Amados irmãos e irmãs, graça e paz, amor e misericórdia. O Senhor não quer que nós andemos sem treva, meu irmão. O Senhor quer que nós andemos na luz, na sua luz. Por isso é que Ele nos convida a fazer parte do seu reino. Por isso é que Ele nos convida a ser seus servos, seus missionários, seus filhos. Por isso é que Ele nos convida a lhe servir com todo amor. E nesta manhã, eu estou enviando até você uma reflexão anexada a uma mensagem. Reflexão essa cujo tema é Sansão, força sem domínio, sem propósito, sem vigilância. Extraído do livro de Juízes, capítulo 13 a 16. O nascimento de Sansão já foi marcado por propósito. A história de Sansão começa antes mesmo dele nascer. O povo de Israel estava novamente afastado de Deus e sendo oprimido pelos filisteus. Nesse cenário, Deus levanta um libertador. O anjo do Senhor aparece à mãe de Sansão e anuncia algo poderoso. Aquele menino seria separado desde o ventre, um nazireu, alguém consagrado a Deus. Isso nos ensina algo profundo. Deus estabelece propósito antes mesmo do nosso nascimento. Sansão não nasceu por acaso. Ele não era apenas mais um homem forte. Ele tinha uma missão espiritual. Mas aqui já surge uma reflexão importante. Ter um chamado não significa viver corretamente esse chamado. Quantas pessoas hoje têm propósito, dons, talentos, mas vivem desconectados da vontade de Deus? Tem muitas pessoas que têm talento, meu irmão. Foi chamado. O Senhor deu uns sonhos para eles, deu dons, mas não estão nem aí. Sansão ficou conhecido por sua força sobrenatural. Ele rasgava leões, derrotava exércitos e realizava feitos impossíveis. Mas precisamos entender, a força de Sansão não vinha dos músculos, vinha da presença de Deus. O voto do Nazireu incluía não beber vinho, não tocar em coisas impuras e não cortar o cabelo. O cabelo era apenas um sinal exterior de uma consagração interior. Aqui está uma chave espiritual. O poder de Deus se manifesta na vida de quem vive separado para Ele. E o problema de Sansão não foi falta de força, foi falta de vigilância espiritual. Apesar do chamado, Sansão tinha um padrão de comportamento perigoso. Ele era guiado pelos seus desejos, não pela vontade de Deus. Ele se envolveu com mulheres que não faziam parte do povo de Deus. Ele tomou decisões impulsivas. Ele brincava com o pecado. Sansão começou a tratar o que era santo como algo comum. E aqui está uma verdade dura, mas necessária. Quando a gente começa a negociar com o erro, aos poucos vai perdendo a sensibilidade espiritual. Ele continuava sendo usado por Deus, mas já estava se afastando de Deus. E isso é muito sério, meu irmão. Tem gente que ainda vê resultados na vida, mas já perdeu a intimidade com Deus há muito tempo. E sabe quem foi o ponto da queda de Sansão? Dalila. Sansão se envolve com Dalila e aqui acontece o momento mais crítico da sua história. Dalila insiste, pressiona e manipula, até que Sansão revela o segredo da sua consagração. Mas o mais impressionante, não só ele contar, é que ele brincou várias vezes com o perigo antes disso. Ele se aproximou do limite, testou o risco e achou que estava no controle. Até que chegou o dia em que não estava mais. Quando o cabelo é cortado, o texto diz algo muito forte. Ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. E isso é assustador. O maior perigo não é cair de uma vez, é ir se afastando de Deus sem perceber, pouco a pouco. E teve consequências, meu irmão. Sansão é preso, perde a visão e passa a ser humilhado pelos inimigos.
O homem que antes era forte, agora está fraco. O que era livre, agora está preso. O que via claramente, agora está cego. Isso simboliza que o pecado faz. Rouba nossa vida espiritual, nos aprisiona, nos enfraquece. Mas mesmo nesse cenário, a história não termina aqui. Mesmo depois de tudo, a graça de Deus ainda alcança Sansão. A Bíblia diz que o cabelo dele começou a crescer novamente. Isso não é só físico, é espiritual. E Deus mostra que ainda havia esperança. Sansão ora novamente. Ele se volta para Deus e seu outro mato, Deus lhe dá força mais uma vez. Ele derruba o templo do Filisteu, vencendo mais inimigos na sua morte do que em toda a sua vida. Isso nos ensina algo poderoso. Mesmo depois da queda, Deus ainda pode restaurar o propósito. As lições espirituais da vida de Sansão. Primeiro, o propósito não substitui a obediência. Você pode ter um chamado, mas sem obediência você se perde. A força espiritual vem da presença de Deus. Não é talento, não é habilidade, é Deus. 3. O perigo está nas pequenas concessões. Ninguém cai de uma vez. A queda começa nos detalhes. 4. Não brinque com aquilo que pode te destruir. Sansão achou que tinha controle e não tinha. 5. Deus é Deus de recomeço. Mesmo depois do erro, ainda há caminho de volta. Talvez possamos aplicar algo dessa mensagem em nossa vida. Talvez você tenha um chamado, mas está distante de Deus. Talvez você esteja brincando com coisas que sabe que não deveria. Talvez você já tenha caído e acha que não tem mais jeito. Mas essa mensagem vem te lembrar, Deus não desistiu de você. Assim como Sansão teve uma nova oportunidade, você também pode recomeçar hoje. Não importa, meu irmão, a sua queda. Não importa o que você está fazendo hoje, meu irmão. O Senhor é o método dos métodos. O Senhor é advogado dos advogados. Ele é nosso Criador e é nosso Pai. Ele jamais vai nos abandonar. Ele está chamando novamente. Volta para os braços do Senhor, meu irmão. Ele quer você de volta. Não importa o que você tenha feito. Arrependa-se de todo o coração. E não só prometa, como não caia mais no pecado. Não faça mais do que você está fazendo. E o Senhor vai te receber de braços abertos. Porque Ele, além da sua bondade, do seu amor, Ele é Pai. Ele não é padrasto. Meu irmão, a vida de Sansão não é só sobre força. É sobre o homem que tinha tudo para viver plenamente o propósito de Deus. Mas quase perdeu tudo por falta de vigilância. E ainda assim, sua história termina com graça. Isso nos mostra que a misericórdia de Deus é maior que os nossos erros. Só, meus irmãos, que Deus é misericordioso. Pode acreditar. Que Deus é bondoso. Pode acreditar. Que Deus é perdoador. Sim, mas que Deus é justiça. Coloque isso em sua mente. Ele é justo. Eu sou Jucimar Vieira, criador desse canal. Sou obreiro da Assembleia de Deus Canaã aqui em Iguatu, estado do Ceará, localizado na Avenida da Rabeiro, 626-630, com culto às terças, quintas e domingos. Às terças e quintas, às 7 da noite. E aos domingos, às 5h45 da tarde. Você é nosso convidado. Se você está sem congregar, se você está como ovelha desgarrada, como peixe fora d'água, se você está afastado dos caminhos do Senhor, faça-nos uma visita. Meu irmão, envie essa mensagem para outros canais, outras pessoas. E até amanhã, se o Pai permitir. Porque se Ele não permitir, meu irmão, eu estarei com Ele nos braços de Abraão, no seio de Abraão. Mas se Ele permitir, eu estarei novamente com você. Eu aqui e você aí. Ele me acordando para que eu envie a mensagem. E a você, Ele lhe chamando para que você escute essa reflexão e leia essa mensagem, para que você tenha um dia mais abençoado. No nome de Jesus Cristo. Amém.